Liberdade, liberdade requer também responsabilidade. E nesse tempo de pandemia, falar de liberdade, falar de vida, falar de noção, falar de diferença, parece que ficou tudo muito aconchegado em casa, na solidão do seu dia a dia. Então você precisa redescobrir a liberdade. A liberdade que minha mãe falava, que era aquela liberdade de você respeitar o vizinho, respeitar quem está ao seu lado, de não colocar um som muito alto, porque o vizinho não tem o mesmo gosto que a gente. Fomos criados na roça e minha mãe já dava essa lição pra gente lá no interior do Paraná. Então meus pais souberam educar a gente. Claro que depois a gente cresce, a gente mantém aquela educação, e o que acontecer depois da gente adulta é por nossa livre, espontânea vontade e respeito e continuação da vida que nós recebemos, né? Mas quando a gente recebe essa educação, que é a verdadeira educação básica, que a escola, a universidade não tem obrigação de dar educação para ninguém, né? A gente acredito que a gente sabe manter. Mesmo nessa época tão difícil de pandemia, que a gente teve que reconstruir essa liberdade, reconstruir esse direito, né, que eu tenho, o direito do outro, o respeitar, por exemplo, sair de máscara hoje em dia. Quem sai sem a máscara não está cuidando dele nem do outro. Então isso também é uma questão de liberdade com responsabilidade. A pessoa pode dizer, eu sou livre, eu não vou usar máscara porque eu não quero, eu sou responsável por mim. Mas e o outro? Então nós temos que olhar para esse lado também. E essa liberdade vale para tudo, na nossa educação, na nossa vida, para quem tem filho, para quem não tem filho, nas artes, né? O direito de respeitar a arte do outro. Se eu gosto de teatro, se eu sou atriz, o teatro é importante para mim. Se o outro não gosta, o outro só gosta de cinema, eu tenho que respeitar. Isso também é liberdade. Mas como eu gosto de teatro, eu faço. Eu sou atriz, arte educadora, dramaturga, e a gente tem isso com a gente, de já trabalhar com essas questões do respeito, mas não é todo mundo que tem, né? Porque essa questão que eu estava dizendo, que a base, ela vem de casa, essa educação. Então, quem não trouxe em casa não vai achar em nenhuma escola, nem na esquina, e nem em universidade. Embora o mundo também eduque as pessoas. Às vezes, a pessoa sofre tanto que, ao sofrer, ela tem que aprender, né? Ou aprende pelo bem, ou aprende pelo mal. Mas não é todo mundo que consegue, né, aprender na rua. Então, essa questão do respeito, ela também, se você tem a sua liberdade, é porque você tem o respeito. Uma coisa não está separada da outra. Como eu acredito que a cultura e a educação, elas fazem parte uma da outra. Não dá para ter cultura separada de educação e nem educação separada da cultura. Então, é importante para a gente a liberdade nesses dias de hoje. Eu acredito que a liberdade mais importante para mim sempre foi a liberdade de criar. Nos meus textos eu crio da forma que eu quero, da forma que eu acredito que eu não estou me traindo. Trabalhar com a questão negra é a forma que eu escolhi. É o teatro negro, é o cinema negro, é as representações que me faz ser gente, que me faz ser diferente. É esse cuidado com a ancestralidade, que é a continuação da vida. Se eu não respeitar os meus antigos, e se eu não respeitar os meus mais velhos e os mais velhos dos outros, como que eu vou viver? Como que eu vou criar? Então, na criação, embora eu seja livre para criar, ali também na minha liberdade está a responsabilidade, né? Então, a liberdade, ela está em tudo. Para quem vive sozinho, para quem vive com outras pessoas, para quem vive com a família, para quem vive com a sociedade, que a gente não é
um ser descolado de tudo. Ah, eu sou sozinha, então eu vou fazer o que eu quero. Não, eu sou sozinha, mas eu tenho que respeitar o outro, né? Mesmo morando sozinha, você tem que se dar o respeito. Eu não posso fazer o que eu quero, fazer o barulho que eu quero, porque a minha liberdade, ela não é uma coisa à parte. Liberdade é uma conquista, mas eu acho que a liberdade, para muita gente, ela é mais importante. Porque eu não seria livre sozinha. Ah, eu sou livre, se o outro está preso. Nas questões negras, as questões do racismo. Se eu sei enfrentar bem o racismo, lutar contra ele, como eu faço na minha arte, é uma coisa. Mas tem o outro negro que ele não foi, de repente, tão preparado como eu fui, que ele não seguiu os mesmos caminhos que eu segui, porque as dores são diferentes. Bem de história de cada família, nós temos muitas dores históricas. E aí tem que ter esse respeito com o outro. E com as outras etnias também, não só as etnias, não as etnias negras, mas as outras etnias também, de outros povos, de outras raças. Porque se eu exijo respeito enquanto negra, eu também tenho que respeitar o outro, o diferente. Não só das etnias negras, eu tenho que ter respeito com o outro também. Porque com a questão de raça, questão de racismo, não é uma coisa que o negro tem que lutar sozinho. Não foi o negro que inventou o racismo. Quem inventou o racismo foram os brancos, na Idade Moderna. A ciência que foi criada na Idade Moderna, ela trouxe essas diferenças. A ciência traçou a questão de quem era livre e de quem não era livre. Então, para sairmos desse caldeirão de ter totalmente liberdade, é preciso enfrentar o racismo. Acho que a liberdade só será completa quando não existir mais racismo. Quando as pessoas respeitarem uns aos outros, quando os governos respeitarem uns aos outros, né? Quando a sociedade em si, né, no geral, não só do povo brasileiro, respeitar os outros, porque há muito desrespeito ainda com outras etnias, com as etnias indígenas, com as etnias de populações diferentes, com as negras, né? Há muito racismo e muito preconceito. E eu acredito que só mesmo quando acabar tudo isso que vai existir uma liberdade total, que todo mundo vai poder falar, eu sou livre. Enquanto tiver rompimento de barreiras para outras pessoas, é difícil a gente falar em liberdade. Mesmo artística, principalmente agora. Nossa arte vive correndo risco. Os artistas estão desempregados, os artistas estão sem poder fazer sua criação, os artistas estão sob o crivo da ditadura, de não poder escrever o que querem, de não poder interpretar o que querem, né? Então isso se torna muito difícil. Então a gente está ainda em busca de parte da liberdade. Ela não é uma liberdade ainda completa. Quando eu tenho um irmão meu preso, quando eu tenho os jovens negros morrendo, em maioria sendo assassinados nas periferias, a minha liberdade está afetada. Quando as mulheres negras estão sendo assassinadas, em sua maioria, essa onda forte do feminicídio que acontece aí, a minha liberdade está afetada. Quando a polícia ataca os jovens negros só porque é negro, um homem negro só porque é negro, uma mulher negra só porque é negra, o genocídio em massa da população negra, a minha liberdade está afetada. Mas eu cavo sempre a minha liberdade. É uma questão de você estar cavucando, caçando para conseguir a sua liberdade. E eu falo que a minha dramaturgia, ela é a dramaturgia do protesto. E eu fiz essa análise há alguns meses, mais ou menos, escrevendo outro texto, Resquício de Memória, que é o meu mais novo texto,
E eu fiquei pensando muito sobre o meu processo de criação. Então, desde o primeiro Sinos Dobram por Ela, que foi em 94, 95, eu fiz um trabalho de pesquisa desde os anos, comecinho dos anos da década de 90, né, sobre já o teatro negro, um trabalho voltado para a mulher. E daí agora, revendo, eu falei, gente, mas eu já fazia uma dramaturgia de protesto, ali já foi um protesto, né? E agora eu continuo fazendo a dramaturgia do protesto e está chegando, junto com o protesto, a dramaturgia da urgência. Tem coisas que é preciso falar, que está na garganta, então você tem que falar. Então, diz Tomás dos Santos, pensa assim e procura agir assim. Porque eu acredito que a arte é um prolongamento da minha vida. O meu teatro, o meu cinema é um prolongamento da minha vida.